Hello, sexto ano! Are you fine? Bom, nas nossas últimas duas videoaulas, nós iniciamos a Unit 3. E nessa unit, nós vimos algumas daily activities, ou seja, algumas atividades diárias. Então, na página 40 do nosso livro, nós vimos exemplos de algumas atividades, como to wake up, que é acordar, to get up, levantar, to have breakfast, tomar café da manhã, to have dinner, jantar. Então, nós vimos atividades que fazem parte do nosso dia a dia. Por que estudamos sobre essas activities? Porque o nosso tempo verbal é o present simple. Vamos estudar sobre o presente simples. E como vimos na nossa última videoaula, esse tempo verbal ele é utilizado para falarmos sobre ações habituais. Aquelas ações que nós fazemos com uma certa frequência, né? Além disso, o simple present ele pode ser utilizado para falar sobre verdades universais. Vocês lembram disso? Pois bem, o teacher tem um trabalhinho para vocês, certo? Vocês vão pesquisar sobre o presente simples, tá bom? Vão pesquisar sobre as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Mas detalhe, quando nós falamos do presente simples, a gente tem que ter muita atenção nas frases afirmativas. Porque, a depender do sujeito, o meu verbo ele sofre flexão. Ele fica diferente. Quando o meu sujeito ele for terceira pessoa do singular, ou seja, quando o meu sujeito for he, she ou it, vocês lembram dessas palavrinhas, desses pronomes? A gente já estudou sobre eles. O he significa ele, o she significa ela e o it significa ele ou ela, para coisas, animais, objetos, etc. Então, quando o nosso sujeito na frase for um desses três, o nosso verbo ele recebe flexão. E são essas flexões que eu quero que vocês pesquisem aí em casa, tá bom? Por exemplo, a maioria dos verbos no presente simples, quando o sujeito é terceira pessoa do singular, ele recebe um S no final. Se eu tiver o verbo eat, que é comer, se for ela come, vai ficar she eats, né? Com S no final, porque o she, ele é terceira pessoa do singular. Então, vocês vão pesquisar sobre essas regras ortográficas dos verbos na terceira pessoa do singular do presente simples. Vão pesquisar também como nós podemos formar as frases negativas e interrogativas. Como é que fazemos para escrever esses tipos de frases? Como é que a gente pode negar e como a gente pode interrogar, perguntar no presente simples, tá certo? E aí vocês vão ver que tanto para a negativa quanto para a interrogativa, a gente vai precisar de um outro verbo chamado de verbo auxiliar. Então é isso que o teacher quer que vocês pesquisem. Vocês vão pesquisar sobre o presente simples, quando ele é utilizado. Além desses dois usos que o teacher trouxe, nós temos mais usos. Quais são os outros usos? Vocês vão pesquisar e vão escrever. E vão fazer também uma pesquisa em relação da forma afirmativa do presente simples. Como é uma frase afirmativa no presente simples? Se o meu sujeito for terceira pessoa do singular, o meu verbo fica como? Quais são as regras ortográficas, né? Quando é que o verbo vai receber S, ES ou IES, quando o sujeito for terceira pessoa do singular? Como é que eu escrevo uma frase negativa? Quando utilizar o does not? Quando utilizar o don't? Como é que eu escrevo uma pergunta nesse tempo verbal, no presente simples? Então é essa pesquisa que o teacher quer que vocês façam. Porque na nossa próxima aula, que não será videoaula, será a nossa primeira live. É isso mesmo. Vamos nos ver pela primeira vez depois, né, dessa quarentena. Então na nossa primeira live a gente vai conversar sobre esse assunto. Então será um diálogo entre o teacher e vocês. Vocês vão falar aquilo que vocês conseguiram
né, na pesquisa de vocês a respeito desse tempo verbal. E aí o teacher vai fazendo, né, os ajustes, tirando as dúvidas e trazendo novas informações. Tá certo? Façam essa pesquisa direitinho. Nós temos a internet que pode nos auxiliar bastante. Esse assunto ele é muito encontrado em livros didáticos, em gramáticas também da língua inglesa. Tá certo? Bons estudos e até a nossa live. Bye, bye!